Oi, pessoal. Continuando, a rede urbana de 2018, o REGIC 2018, ele traz algumas mudanças também, tá? Mais uma vez, traz a ideia, deixa eu colocar aqui, de São Paulo como grande metrópole nacional e Rio de Janeiro e Brasília como metrópoles nacionais, tá? E aí, a noção de metrópole, ela vai estar presente em algumas cidades, tá? Novas, que não estavam presentes antes. Então, isso mostra uma subida de hierarquia de algumas cidades. Então, constam dessa definição de metrópole Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Tá? Se antes a rede urbana da região sul do Brasil era compartilhada entre Curitiba e Porto Alegre, agora ela é compartilhada entre Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis. Tá? A primeira cidade que não é capital é Campinas, que também aparece como metrópole, tá? Que fica a algumas horas de São Paulo. As outras metrópoles são Belo Horizonte, tá? Vitória que sempre apareceu subordinada ao Rio de Janeiro, agora aparece como metrópole, com área própria aqui no Espírito Santo e no sul do Espírito Santo, como a gente está vendo. As outras metrópoles são Goiânia, tá? Que continua com importância em Goiás e no Tocantins, Salvador, Recife, Fortaleza, tá? Belém e Manaus, tá? Então, a estruturação da rede urbana, ela traz algumas cidades que até então não estavam presentes, eram subordinadas a outras cidades, tá? E aqui a gente vê a manutenção da rede urbana de Manaus no Amazonas e em Roraima. A gente percebe que Rondônia e o Acre estão vinculados a hierarquia de Brasília, tá? Tá aqui a linhazinha de Brasília, tá? Tem uma linhazinha de compartilhamento aqui no Acre com a hierarquia de Manaus, por isso que está o tracejado vermelho e azul, onde eu estou aqui com o mouse, tá? E uma diferença também que vai trazer, justamente por conta da modificação, né, de infraestrutura com a BR que está sendo construída, 163, é essa linhazinha aqui, né, que está compartilhada com Brasília, né, em último caso Brasília e Belém. Tá? A gente vê aqui a rede urbana de Belém abrange Amapá e Pará. Só que Santarém, né, se durante um tempo era compartilhada entre Manaus e Belém, hoje Santarém é compartilhada entre Belém e Brasília, tá? Porque Cuiabá está subordinada à rede urbana de Brasília, tá? E Porto Alegre também se vincula Porto Velho se vincula também a Brasília. A rede urbana de Goiânia, ela ampliou o seu alcance para o leste do Mato Grosso, que também é compartilhada. Tá vendo? Aqui, ó, tem um tracejado. O sudeste do Pará também está compartilhado. Essa região aqui, ela está compartilhada entre Belém e Goiânia. Tá? Imperatriz, no Maranhão, já foi incorporada à rede urbana de Fortaleza, como a gente está vendo aqui no mapa. O Recife, ele amplia a sua atuação sobre o Rio Grande do Norte. Se apareceu antes compartilhada entre Fortaleza e Recife, Natal agora está vinculada diretamente à de Recife. Deixa eu até aumentar um pouquinho o zoom aqui, que eu acho que dá para ver melhor. Opa. Pronto. Ó. Petrolina também está compartilhada, só que entre Fortaleza e Recife. Tá vendo que é entre o laranjinha e o azul aqui, olha. Então, Petrolina e Juazeiro, que já foi compartilhada
entre Recife e Salvador agora aparece compartilhada entre Recife e Fortaleza, tá? Salvador mantém sua área de atuação, que é essa região até o São Francisco, tá? De exclusividade de Salvador. Barreiras é compartilhada entre Salvador e Brasília, tá? Brasília tem uma ampliação da sua importância como estruturante do território brasileiro, não só no oeste do Brasil, com Mato Grosso, mas também aqui nessa região, tá? Do oeste da Bahia, o entorno de Brasília, essa região de Minas Gerais está subordinada diretamente a Brasília. Belo Horizonte mantém, tá? A sua centralidade sobre Montes Claros e amplia, tá? Juiz de Fora aqui está em roxinho, né? Eu acho que isso é roxo, lilás, sei lá. E também sobre o Triângulo Mineiro, tá? Então a gente vê um aumento, né, dessa centralidade de Belo Horizonte. O Triângulo Mineiro que sempre teve diretamente subordinado a São Paulo, vê a ampliação da influência de Belo Horizonte sobre Uberlândia, que é a cidade de hierarquia superior no Triângulo Mineiro. Mas percebam que aqui tem áreas de hierarquia compartilhada, tá? Entre São Paulo e Belo Horizonte. Tá? Aqui a gente percebe que Juiz de Fora foi incorporada à de Belo Horizonte. Tá? Vitória constituiu uma rede própria que até então era extensão da rede do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro talvez tenha sido uma das cidades que mais perdeu centralidade em relação ao estudo anterior, já que não tem nem Vitória, né, que agora consta como uma metrópole, e Juiz de Fora, que está vinculada com mais força a Belo Horizonte. São Paulo, né, viu o surgimento de uma outra metrópole, que é Campinas, tá? E o Sul, como eu tinha falado, Florianópolis constituiu a sua própria rede, tá? Florianópolis passa a constar como uma metrópole. E lembrando só que o Mato Grosso do Sul continua vinculado diretamente a São Paulo, a rede urbana de São Paulo. E o Sul, lá, só para terminar, Porto Alegre, tá? Que está basicamente controlando o estado do Rio Grande do Sul e uma ou outra cidade de Santa Catarina. Mas no Sul, o mais importante é a ascensão de Florianópolis como uma metrópole. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente?